Por que correr atrás parece certo, mas produz o efeito oposto? Quanto mais você corre atrás, mais se afasta. Essa frase não é uma metáfora. Ela descreve um padrão psicológico e comportamental que se repete em todas as áreas da vida: relacionamentos, carreira, reconhecimento, respeito e poder pessoal. A maioria das pessoas corre atrás porque acredita que esforço visível gera valor. Acredita que insistência demonstra interesse. Acredita que disponibilidade constante cria proximidade. Os estoicos enxergavam isso como um erro fundamental de julgamento. Epicteto dizia que o ser humano sofre não pelos fatos, mas pelas interpretações equivocadas que faz deles. E uma das interpretações mais perigosas é esta: se eu fizer mais, insistir mais e me aproximar mais, serei valorizado. Na prática, acontece o oposto. O erro central: confundir ação com necessidade. Existe uma diferença profunda entre agir e correr atrás. Agir nasce da escolha. Correr atrás nasce do medo. Quando você age, você mantém sua dignidade intacta. Quando você corre atrás, você revela urgência. E urgência comunica algo silencioso, porém muito claro. Eu preciso disso para me sentir bem. Para o estoico, esse é o momento em que o poder começa a escapar. Marco Aurélio escreveu que aquele que depende do externo jamais será livre internamente. E quem não é livre por dentro, inevitavelmente se torna reativo por fora. Correr atrás não é prova de força. É sinal de dependência emocional ou psicológica. Necessidade não gera valor, gera pressão. Observe com atenção como as pessoas reagem à necessidade. Necessidade cria peso, pressão, expectativa. E ninguém se sente confortável sendo o centro da carência de outra pessoa. Quanto mais você demonstra que precisa de uma resposta, de atenção, de validação, de aprovação, mais você transfere o controle da situação para fora de si. O estoico entende algo essencial. Aquilo que controla sua paz, controla você. E no instante em que você passa a correr atrás, sua paz deixa de estar sob seu domínio. A perda silenciosa do respeito. Aqui está um ponto que poucos admitem. As pessoas podem até aceitar sua insistência por conveniência, mas raramente respeitam quem se oferece demais. Respeito nasce da percepção de autonomia, de firmeza, de autocontrole. Quando você corre atrás, você se adapta demais. Você tolera mais do que deveria. Você reduz seus próprios limites. E cada limite que você abandona para não perder alguém é um pedaço do seu valor que você entrega. Os estoicos chamavam isso de perda da hegemonikon, o centro de comando da mente. O paradoxo humano. Existe um paradoxo que atravessa séculos e culturas. As pessoas mais respeitadas não são as mais disponíveis. As mais desejadas não são as que imploram. As mais ouvidas não são as que falam o tempo todo. Isso não é joguinho psicológico. É natureza humana. Quanto mais alguém demonstra que pode ir embora sem se quebrar, mais valor transmite. E quanto mais alguém demonstra que precisa ficar, menos atração desperta. O estoicismo não tenta mudar essa regra. Ele ensina a viver de acordo com ela. Correr atrás é uma tentativa de controle. Quando você corre atrás, na verdade está tentando controlar o resultado, controlar o interesse, controlar a resposta, controlar a permanência. Mas Epicteto foi categórico. O sofrimento nasce da tentativa de controlar aquilo que não depende de nós. O interesse dos outros não depende de você. A escolha dos outros não depende de você. A reação dos outros não depende de você. O que depende de você é apenas o seu comportamento. E o estoico concentra toda a sua energia exatamente aí. Correr atrás parece atitude, mas na maioria das vezes é apenas ansiedade em movimento. O estoico não corre, ele caminha. Ele age quando é correto agir. Ele se afasta quando insistir significaria perder dignidade. Antes de pensar em atrair qualquer coisa ou qualquer pessoa,
O estoicismo ensina algo mais importante: preservar o próprio valor. E isso começa quando você para de confundir esforço com desespero. Quanto mais você corre atrás, mais se afasta. Essa frase não é um jogo de palavras. Ela descreve um padrão constante do comportamento humano. A maioria das pessoas acredita que insistir demonstra valor, que se esforçar mais, se mostrar disponível e insistente, aproxima. Para o estoico, essa é uma confusão perigosa entre ação consciente e necessidade disfarçada. Agir nasce da escolha. Correr atrás nasce do medo. Quando você corre atrás de alguém, de atenção ou de reconhecimento, você revela algo silencioso, porém decisivo. A sua paz passou a depender de algo externo. E segundo Epicteto, no momento em que isso acontece, você já perdeu liberdade interior. Necessidade não gera valor, gera pressão. E pressão afasta. As pessoas podem até aceitar sua insistência por conveniência, mas raramente respeitam quem se oferece em excesso. Respeito nasce da percepção de autonomia, de autocontrole, de firmeza. Quando você abandona seus limites para não perder algo, entrega junto uma parte do seu valor. O estoicismo ensina algo simples e exigente. Aquilo que controla sua paz, controla você. Por isso, o homem firme não corre, ele caminha. Ele age sem urgência e se afasta quando insistir significaria perder dignidade. O estoicismo vai além. Ele mostra que correr atrás não é um erro externo, é um sintoma interno. O sintoma da perda de autossuficiência. Epicteto ensinava que o ser humano se torna prisioneiro daquilo que acredita precisar para estar em paz. No instante em que você acredita que precisa da resposta de alguém, da atenção de alguém ou da permanência de alguém, você já entregou o controle da sua mente. E quando a mente perde o controle, o comportamento denuncia. Correr atrás não é ação consciente, é ansiedade em movimento. O estoico não elimina desejos, ele elimina a dependência. E é exatamente a dependência que começa a afastar aquilo que você tenta segurar. Toda vez que você corre atrás, existe um medo oculto por trás do gesto. Medo de perder, medo de ficar sozinho, medo de não ser suficiente. Sêneca alertava que o medo é um péssimo conselheiro, porque ele faz o homem agir contra si mesmo, acreditando estar se protegendo. O apego funciona assim. Quanto mais você tenta garantir algo externamente, mais frágil você se torna internamente. E essa fragilidade não passa despercebida. As pessoas sentem quando alguém se aproxima por escolha e quando alguém se aproxima por necessidade. Necessidade pesa, necessidade pressiona, necessidade cansa. Por isso, quanto mais você corre atrás, mais o outro sente que precisa se afastar para respirar. O estoico entende que nenhuma relação, oportunidade ou resultado deve ser mantido à força. Tudo que exige perseguição constante cobra um preço alto: sua dignidade. Se você já viveu isso, de correr atrás e sentir o outro se afastar, continue assistindo. A próxima parte explica por que o respeito começa a desaparecer nesse processo. Aqui está uma verdade difícil de aceitar. As pessoas podem até tolerar quem corre atrás, mas raramente respeitam. Respeito nasce da percepção de autonomia. Quando você se adapta demais, explica demais, aceita menos do que merece e permanece mesmo quando seus limites são cruzados, você comunica algo sem palavras. Eu preciso ficar. Marco Aurélio escrevia que o homem deve agir de modo que sua presença não dependa da aceitação alheia, mas da retidão do próprio caráter. O estoico não se retira por orgulho, ele se retira por coerência. E essa coerência gera algo poderoso: silêncio firme. Silêncio não é ausência, é controle. Observe como ao longo da sua vida, as pessoas que menos imploraram atenção foram justamente as mais respeitadas. Isso não é acaso, é estrutura humana.
O estoicismo ensina que o verdadeiro poder está em poder ir embora em paz. Não como ameaça, não como jogo, mas como possibilidade real. Quando você sabe que pode ir, algo muda no seu comportamento. Você fala menos, observa mais, escolhe melhor. Você deixa de correr atrás e passa a construir. Construir caráter, construir disciplina, construir firmeza. E, paradoxalmente, é nesse ponto que muitas coisas começam a se aproximar. Não porque você tentou atrair, mas porque você parou de implorar. Se este conteúdo está fazendo sentido, inscreva-se no canal. A próxima fase é a mais profunda de todas. Vamos falar sobre como viver de forma estoica sem nunca mais precisar correr atrás de nada. Existe um momento silencioso em que as coisas começam a se afastar. Não é quando você fala demais, não é quando você insiste. É antes disso. É o instante em que você passa a precisar. Quanto mais você corre atrás, mais se afasta, porque antes mesmo do outro recuar, você já abandonou algo essencial, o domínio sobre si mesmo. Os estoicos entendiam que o verdadeiro colapso nunca começa fora. Ele começa no interior, quando a mente deixa de ser suficiente para si. Marco Aurélio escrevia que aquele que se perturba com o que não controla já se colocou em posição inferior. Não inferior aos outros, mas inferior aos próprios princípios. Correr atrás é isso. Colocar-se abaixo da própria dignidade, acreditando que assim será aceito. Se essa ideia já confronta algo em você, continue assistindo. Esta parte do vídeo é onde tudo se encaixa e onde muitos finalmente entendem por que sempre estiveram correndo. O estoicismo não promete que você nunca perderá nada. Ele promete que você nunca precisará se perder para manter algo. Preste atenção. O que você vai ouvir agora não é sobre afastamento físico, mas sobre a perda gradual de autoridade interior, algo que quase ninguém percebe enquanto acontece. Autossuficiência, para o estoico, não significa isolamento. Significa não depender emocionalmente do que não está sob seu controle. Epicteto ensinava que o homem deve desejar apenas aquilo que pode governar. Tudo que está fora disso, pessoas, respostas, reconhecimento, deve ser tratado com serenidade, não com apego. Quando você corre atrás, você faz exatamente o oposto. Você deseja controlar o que não controla. E o preço disso é alto. Você começa a negociar limites, a aceitar menos, a se explicar demais, a permanecer onde já não há reciprocidade. Tudo isso acontece de forma sutil e justamente por isso é tão perigoso. A autossuficiência estoica não repele o mundo, ela filtra. Quem permanece, permanece por escolha. Quem vai, revela que só existia sob insistência. Se você já sentiu que ao parar de insistir, algumas pessoas simplesmente desapareceram, continue assistindo. Isso não foi perda, foi revelação. O estoico não lamenta revelações, ele agradece por elas. Há um poder silencioso em saber que você pode ir embora, não como ameaça, não como estratégia, mas como verdade interior. Sêneca dizia que o homem livre é aquele que precisa de muito pouco para viver bem. Quanto menos você precisa, menos o mundo pode te chantagear emocionalmente. Quando você sabe que pode ir, você não se humilha, você não implora, você não se adapta além do razoável. Você passa a escolher, e escolha é poder. O curioso é que quando você atinge esse estado, muitas coisas começam a se reaproximar. Não porque você correu atrás, mas porque você deixou de correr. A postura muda, o tom muda, o silêncio muda. E o mundo reage à postura, não ao discurso. Observe com honestidade. As pessoas mais respeitadas que você conheceu não eram as mais disponíveis, mas as mais firmes. Isso não é coincidência, é estrutura humana. O estoico não busca ser desejado, busca ser inabalável.
Quanto mais você corre atrás, mais se afasta, porque correr atrás nunca foi sobre amor, esforço ou dedicação. Sempre foi sobre medo. Medo de perder. Medo de não ser suficiente. Medo do vazio. O estoicismo não elimina perdas. Ele elimina o medo delas. Quando você constrói caráter, disciplina e clareza, você deixa de perseguir. Você passa a caminhar. E quem caminha com firmeza não precisa convencer ninguém do próprio valor. Não persiga pessoas. Não persiga a aprovação. Não persiga respostas imediatas. Construa-se. O que for verdadeiro permanece sem esforço. O que exige perseguição constante nunca foi seu. Se este vídeo trouxe clareza para você, inscreva-se no canal. Aqui falamos sobre estoicismo aplicado à vida real, sem promessas fáceis, sem ilusões, apenas princípios que fortalecem a mente. Permaneça firme, controle o que depende de você e nunca mais corra atrás do que exige que você abandone sua dignidade.